ser a moderadora a doutora Sabrina Chagas de Almeida Nurredin. Ela que é consultora, advogada e mediadora em São Paulo há 20 anos nas áreas de direito empresarial e trabalhista, tributário, consumidor, societário e familiar. Mestre em Direito pela Unimes, MBA em Ohio University, especialista em Direito Econômico Econômico Empresarial pela GV, especialista em Direito Tributário pelo CEL Ozuc, especialista em Direito Processual e Civil pela Unitaú, graduada em Direito pela Unitaú, pós-graduada em Direito Sistêmico em Hellinger e Novare, e professora universitária desde 2000. Atualmente é professora da FIPECAF e do IBMEC, nas disciplinas de Direito Empresarial e Legislação Social. Muito obrigada, doutora Sabrina. O tema da palestra é a contribuição da Lei 10.267 de 2001 para a regularização fundiária. Nosso palestrante é o Dr. Renato Medeiros Cordeiro de Miranda, ele que é graduado em Engenharia e Agrimensura em Pirassununga, FEAP, já atuou como chefe do Serviço de Cartografia do INCRA São Paulo, atualmente é chefe de divisão de ordenamento de estrutura fundiária e presidente do Comitê Regional de Certificação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Muito obrigada, doutor Renato. Nós vamos ter que só ficar 5 minutinhos sem som, é o tempo para fazer uma gravação, segundo me informaram. Não dá para desligar o microfone só lá de baixo? Dá? Ok? Então podemos continuar. Muito obrigada. Boa tarde. Eu estou aqui, foi... Desde a hora que eu cheguei, né? Cheguei já um pouco atrasado, mas deu para ver assim as palestras proferidas na parte da manhã. Agora, como não preciso nem falar da brilhante palestra do doutor, que uma vai complementando a outra, né? Eu cheguei a falar sobre como a 10.267 influenciou, ou como ela contribuiu, né, para a regularização fundiária. É meio complicado sem ter que eu entrar em outros aspectos, né, da própria regularização rural, né? A gente falou muito do urbano, mas o rural foi passando batido. Mas ainda pegando o gancho do que foi conversado de manhã antes de começar a palestra, eu enxergo que assim ainda falta muito por parte principalmente dos municípios avançar no que se refere até ao próprio cumprimento do Estatuto da Terra, né? Do Estatuto da Terra, do Estatuto das Cidades, né? Principalmente com o cadastro técnico municipal. Aqui no Brasil a gente consegue furar um lugar da rua, com gás fura um lugar na rua e acaba aceitando um cano de esgoto, né? E o município, ele não é composto só da área urbana, ele é composto da área urbana e rural, né? O que é mais gritante. Não há ordenamento do território por parte do município, a gestão pelo município, o crescimento das áreas urbanas, ou até mesmo como controlar a área rural, né? Eu acho que a gente vai muito nisso, a gente já tem muitas ferramentas para que se possa fazer isso, e a gente precisa que cumpra, né? A gente precisa que cumpra. Como engenheiro, tá? Engenheiro agrimensor, eu vejo que a gente falha também no ponto de não exigir, né, a aplicação do cadastro técnico municipal, principalmente quando vai em audiências públicas. Eu tive recentemente no município que eu moro, teve uma audiência pública para alteração do plano diretor, e assim a gente acaba passando ausente, né, em muitos casos nas discussões. E o gestor público, bem, ele vai passando, né? Passa 4 anos, vai passar mais 4 anos, e a gente leva do jeito que dá. O trabalho que foi desenvolvido em Sumaré, apresentado aqui de manhã, eu achei interessante nesse ponto, justamente de prever como vai ser ordenado o território de expansão urbana. Como se dará o controle do preço da terra. Sim, a especulação da terra é gritante.
A gente vê hoje, trabalhando no INCRA, a gente estaria responsável pelo preço da terra. O preço da terra no estado de São Paulo é absurdo, comparando com outros estados. Acho que aqui, no Vale do Ribeira, eu estou falando no Vale do Ribeira, hoje está em torno de 13 a 14 mil reais o hectare. 13 mil hectares. E aí vem o que é mais gritante, né? A desigualdade social que é causada naquela região. Porque aquele que é mais pobre no Vale do Ribeira não tem título. E fica na precariedade. Já aquele que tem o título, que detém o título, tem o dinheiro, mas não mora lá. Na região de Itapeva, tem muita... A gente conseguiu identificar alguns problemas urbanos, rurais mesmo, núcleos de família, né, de agricultura familiar, que não tem até hoje título da terra e vivem em estado precário e em cima de terra de particulares. E onde está o Estado, né? Qual é a política de Estado para gerenciamento disso, né? Onde entra o judiciário em frente a isso? Por isso que sou admirador do que foi feito no Piauí. Eu acho que foi um avanço assim em anos do que a gente poderia conseguir aqui no estado de São Paulo, o do estado mais rico da nação, né? Infelizmente a gente tem pessoas que passam fome ainda aqui no Vale do Ribeira. Bem, deixa eu seguir com a palestra, né? Tá, eu roubei as palavras do Dr. Fidelis, tá? O Dr. Fidelis é procurador-geral do INCRA, para entender um pouco sobre regularização fundiária. Ele coloca em sentido amplo, não assim em sentido mais restrito, né? No sentido amplo, pode ser entendido como procedimentos de discriminação e arrecadação de terras. Nesse ponto, ele converge até como forma complementar à reforma agrária, tá? Então eu pego arrecado a terra e destino, né? Hoje tem um dado interessante, né? A gente tem, falando sobre governança fundiária, e aí é que dói na carne, né? Que hoje um dos maiores proprietários de terra do Brasil é o INCRA, né? Em projetos de colonização, em projetos de reforma agrária. Ou seja, a gente detém a terra, o governo detém a terra, mas não destina. Então o mais importante se a terra é particular, ela tem que, aliás, se ela é pública, ou eu licito ela, né, por meio licitatório e destino ela, ou eu coloco ela para reforma agrária, ou eu regularizo. O que eu não posso é ficar nessa situação de anos que a gente vem, né, no governo federal, sem destinar essas terras. No INCRA a gente retomou essas conversas ano passado, elas vieram forte, veio um programa de governança fundiária forte, nesse sentido de retomar a destinação das terras públicas. Tá? Então, bem, esse é o entendimento. Partindo disso, em sentido específico, para designar estados, atos que o Estado regular a ocupação mediante a outorga de um título. Tá? Tá. Outras perspectivas. Quando eu falo em regularização, né, o deputado de manhã, ele falou bem, foi bem expressivo assim, fazendo uma retomada de todo o cenário, mas com enfoque ambiental, né, da regularização ambiental. Ela pode ocorrer de forma que dos quilombolas, por exemplo, é um exemplo, indígena, urbana e a privada. Então, até uma coisa que eu chamo a atenção é essa história, por exemplo, do privado, né, que se torna um caos, você falando ferramenta. A gente hoje não tem ferramenta jurídica para promover, né, por exemplo, um uso capião coletivo no estado. Seria uma ação interessante se a corregedoria, se a gente criasse esse núcleo procurando uma solução em comum. Tá. A lei 11.952, tá? Eu copiei assim o escopo da lei, tá? A gente tem poucos marcos legais do que trata de regularização rural. Um delas foi a própria lei, né? E que ela altera o parágrafo 40A, né? Porque a lei que tem de regularização rural, ela trata especificamente de áreas urbanas ou titulações. Então é o Estado promovendo titulação de terra que é dele, né?
e dentro da Amazônia Legal. Especificamente a lei que a gente tem hoje, que é o maior, assim, tá regulamentada, ela só trata a Amazônia Legal. O parágrafo 40A, ele é uma exceção ao artigo. Ele tira fora, ele dá a possibilidade de fazer essa regularização fora do território da Amazônia Legal, pelo Estado. Porém, isso até hoje não foi regulamentado, né? A gente não conseguiu regulamentar ainda. Há uma certa briga de interesses entre a SPU e o INCRA para ver quem teria a prerrogativa de promover, né? Estar à frente do decreto regulamentador. Tá, então a lei 13.465, como eu já falei, acabei me antecipando, ela trata muito sobre a parte urbana, mas eu acho que ela foi carente na parte rural. Eu acho que ela poderia ter se aprofundado mais do que como só um instrumento de emissão de títulos, né? Hoje eu acho que assim, está bem claro para a promoção de titulação, de assentamentos da reforma agrária ou de antigos projetos de colonização, como ela se dará. Mas ela não está clara na história da regularização fundiária de particulares ou tampouco o que está fora da Amazônia Legal. Então, como eu disse, ela só foi feliz assim na colocação do artigo 40, que ela pegou e retirou o decreto 9.309, ele regulamenta, né, a lei, ele vem mais para regulamentar os procedimentos que são referentes ao terra legal. Por analogia, é aí que vem a parte que começa a encontrar o que a gente, talvez a contribuição da 10.267 com a lei, né? Porque um imóvel, para ele ser certificado dentro da Amazônia Legal, para ele ser emitido título, ele primeiro precisa estar certificado. Então eu começo a ter a espacialização dos títulos, né, de origem. E assim, eu acho ainda, por mais que foi apontada aqui uma falha no Piauí, né, que foi certificado por R$ 1.500 o imóvel, a gente conseguiu identificar um avanço que eu acho significativo em relação ao CIGEF na concepção dele, é que antigamente a certificação era uma caixinha fechada, né? Quem tinha acesso eram funcionários do INCRA, a informação não era disponibilizada. E se existe, acho que algum vilão, um grande agente da criminalidade até, é a indisponibilidade de dados. A disponibilidade de dados, seja ele qual for, ele torna hoje qualquer um passível de pegar um furo desse. A gente pega o CIGEF mesmo, ele tem... Hoje eu costumo brincar que antigamente tinha só uma pessoa olhando o CIGEF, né? Você tinha 5, 6 servidores que estão no Comitê Regional de Certificação. Hoje eu tenho toda a gama de profissionais entrando na internet e vendo o que cada um está fazendo. Então aumentou o meu número de fiscais. A sociedade torna-se participativa e membro importante no processo, seja ele qual for. E assim seja também para arquivos do CAR, que hoje estão disponibilizados, seja para os arquivos da Receita Federal, que ainda são um pouco, né, fechados. E queira ou não, aí também volta doer na carne, que é a história que eu tenho que admitir que o CNIR foi instituído pela 10.267, mas até hoje a gente tem problemas sérios na criação do banco, né? A gente conseguiu espacializar a informação que está sendo certificada, mas porém a gente não consegue unificar os dados com a Receita Federal. E é lógico que isso tem um prejuízo, já era para estar implementado, e eu não preciso dizer que onde você fazendo um caminho inverso do dinheiro, você tem um controle não só fiscal, né, mas como você também tem um controle das fraudes, né? O Sinter, ele é uma coisa que ele já devia estar acontecendo, ele era para ontem, né? Só que ele vem bem de encontro ao que era do CNIR esperado. Então, principais dificuldades. Eu coloquei, por que pareça, eu elenco como principais dificuldades da regularização a falta justamente de marcos legais para regularização fundiária rural. Tá? Eu acho que ficou bem definido, acho que eu também estou pactuando bem nisso, estou batendo bem o martelo, mas é fato. Então, por mais que vocês falem que a gente tem uma gama de legislação, quem lidar com cartório aqui todo dia, creio que a maior parte
sabe como é difícil pegar uma série de provimentos que eles têm e que muitas vezes não colaboram em nada. Eu acho que poderia ter realmente uma série de provimentos, acho que já passou da hora desses provimentos serem revistos e serem atualizados e unificados, tá? Porque não é possível que hoje eu tenha que fazer descrição tabular de matrícula, sendo que hoje o que sai da certificação memorial descritivo assinado pelo engenheiro é uma tabela. Eu sou até a favor, concordo com o que foi falado uma vez pelo presidente do Comitê Nacional de Certificação, que o memorial descritivo só devia ter coordenada, não devia nem ter azimuth, tá? Minimalista, mas é eficiente. Eu não vejo por que pegar e escrever coordenadas se aquele valor de coordenada já define o imóvel. Tá? Assim, conhecimento da malha fundiária, a gente hoje parece brincadeira, mas a gente tem um monte de sistema e nenhum converge para si, e a gente não conhece até hoje a nossa malha fundiária nacional. O melhor sistema que a gente tem hoje para conhecimento da malha é o SNCR. E o SNCR, ele é um banco de dados, só que ele é literal. Ele não tem informação gráfica, né? E ao mesmo tempo, a gente pegando o CIGEF ele para nos imóveis titulados. A gente não consegue conhecer e espacializar os imóveis que são posse. E por que não? Por que a gente não poderia ter isso? Hoje até se discute uma evolução do sistema, que seria criar um sistema de multicamadas, né? Então o sistema ele permitiria que você colocaria uma camada de cadastro, né? Ela não teria logicamente a precisão, mas você passaria a especializar, pelo menos, principalmente conhecer as posses. Isso fica gritante quando você pega a cobertura do CAR São Paulo e cruza com a malha da certificação. Você pega muitos buracos que, se a gente for nesse ritmo que está, com o conhecimento da malha, a gente não vai resolver em 10, 20 anos, tá? Então acho que essa discussão, inclusive da própria evolução do CIGEF, é importante. É importante, e a gente conta, logicamente, com todos os atores, principalmente com a classe, né, envolvida no processo. E a morosidade dos processos judiciais, né? A gente não precisa falar que a máquina judiciária é uma máquina lenta. Ela só perde para a máquina do Estado, né? O Estado ele consegue ser mais lento que a máquina judicial. Então a gente consegue ter todo o processo travado. Por mais que a gente faça dispositivos legais, como foi o caso da lei de regularização, ainda você esbarra na morosidade dos entes, né? É aí que eu vejo a parte de ficar cobrando. Assim, achei muito interessante hoje o pessoal participando, principalmente os alunos, cobrando, né? Exigindo. E isso é importante. A máquina ela só funciona quando ela é motivada, não o contrário. A Lei 10.267, tá? Agora vamos começar a falar da Lei 10.267. A Lei 10.267, ela altera vários artigos e várias leis. O apelido dela, ela vem, né? Ela, na verdade, é uma lei que ela vem para combater o grilagem de terras. Então, ela se torna um aliado eficiente sobre a grilagem de terras, porque ele muda e melhora, principalmente a 6.015. A questão surge uma área de terras, um afloramento de terras, nome ele só não exige isso, como ele exige que a propriedade seja cadastrada, identificada, e que essa troca de comunicações, que essa troca de informações seja feita entre o cartório e o INCRA, tá? E ele cria o maior benefício da lei é criar o CNIR, que deveria ser o único banco de dados do Brasil compartilhado com todos os demais entes, né? Infelizmente, eu acredito que é por uma questão de vaidade, cada órgão acabou tendo o seu, né? Então, a unificação num único banco de dados, só que com camadas diferentes, nunca veio a acontecer. E eu acho que a gente acabou se perdendo, né? Os legisladores acabaram até se perdendo um pouco na questão de uniformizar o próprio CNIR.
E eu não sei, assim, a que interesses serviria é o fato que a gente hoje não consegue simplesmente unificar os dados. Até hoje a gente não consegue unificar os dados. Até hoje a gente não consegue. O Sinter, aí vem CNIR, aí daqui a pouco vem Sinter. Ok, é melhor que nada? É. Mas quando? É essa questão. Essa definição eu peguei, né? É assim, a 10.267, ela é uma lei que ela vem assegurar o direito também, né? O direito à propriedade, o direito à garantia jurídica daquela matrícula, né? Dela estar onde ela esteja. Tá. Principais características, acho que eu já comentei algumas. Uma seria a criação do CNIR, né, o compartilhamento do banco, a manutenção de dados atualizados do SNCR. Isso eu posso garantir para vocês que hoje um dado para ser atualizado no SNCR é muito mais difícil ser atualizado do que um ITR. Os nossos dados do INCRA, eles são muito mais confiáveis que os dados da Receita Federal. Por isso que a Receita Federal toma como base os nossos dados. E quando pegaram e cruzaram nossos dados há 2 anos atrás com os da Receita Federal, foi a primeira perspectiva de integração, deu errado. Deu errado porque o que encontravam na nossa, que estava muito mais completa, não encontravam na deles. E aí descompatibilizou-se de novo os bancos. Tá? Porque estava causando muito prejuízo. Mas o contrário é que, assim, de vez em quando tem que doer para dar certo. No meu ponto de vista, deveria ter encarado e deveria ter ido para frente. Faço votos que o Sinter realmente funcione, né? E com abrangência, ele vai vir com uma abrangência, inclusive pegando os municípios, que é interessante. E aperfeiçoa, né, tornando a descrição do imóvel inequívoca, né, através das coordenadas já referenciadas perante, né, a anotação de responsabilidade técnica. Ainda vocês podem falar, mas é a RTT, a CAL, bem, é o que está na lei. A lei fala RT. Frutos. Tá. Como que a gente tem de frutos, tá, da 10.267? Pelo menos isso pode ser uma interpretação minha, mas em alguns aspectos não passa de uma sensação, né? A gente não pode sentir na carne. Seria o banco de dados. A gente sim teve, apesar de parecer que não, o combate. A gente teve aqui uma brilhante palestra, né, na frente da minha, que é prova disso. Prova que a gente consegue chegar. As ferramentas estão postas, né? A gente tem uma lei que é boa, né? E que gerou possível combater a fraude de terras hoje no Brasil. O que a gente precisa de vontade, tá? De procurar informação e de exigir. Pois esse é o maior fruto da 10.267, né? O combate à grilagem de terras. O adensamento de dados do SNCE, conhecimento da malha fundiária, que ainda não está no desejável, mas já melhorou muito perto do que era, principalmente com o avanço do CIGEF. Essa informação ela quadruplicou nos últimos anos, né, de aplicação do CIGEF. E a aplicação de políticas públicas. O que acontece? Hoje, você ordenar ou fazer até uma lei, né, primeiro você precisa conhecer como é o seu cenário. E eu acho que assim, a evolução desse cadastro georreferenciado pelo governo acabou direcionando de forma acertada sim muitas políticas e muitas leis que vieram posteriormente. Inclusive, coloco essa própria lei da regularização fundiária, tá? Onde a lei 10.267 encontra, né, a nossa regularização fundiária. Na lei 11.952, tá, no próprio artigo 9º, né, identificação pelo memorial. Lembrando que essa lei ela é específica para a Amazônia Legal, mas o desejo era que a lei que regulamentasse
o decreto que regulamentasse a própria lei viesse assim, né? Identificação inequívoca dos títulos que vão ser emitidos para regularização de terceiros fora da Amazônia Legal, né? Seria um grande progresso. A gente espera assim, é por isso que a gente toma sempre como base, como INCRA, tá? Essa lei. Essa lei ela acabou se antecipando, ela acabou até dividindo, né, o nosso quadro na Amazônia Legal, mas ela veio assim muito completa. A gente acha que ela seria, se ela aplicada para regularização rural, ela teria uma grande eficácia e um grande sucesso. Opa! Esse marco legal, 9.300. No decreto 9.309, né? No artigo 5º, a elaboração das ocupações também com a devida anotação de responsabilidade técnica, memorial descritivo, certificado. Então, a gente também vê já a 10.267 influenciando, né, a descrição, a própria emissão dos títulos. A aplicação de marcos permite a inclusão social. Sim. Então, o conhecimento da malha, ele gera alguns benefícios. É como eu falo para você, aquele cara que está ali, né? Desculpa, aquele cidadão que está à margem da sociedade, está ali sem ter... Ele não consegue acessar as políticas públicas e nem as financeiras, né? Ele não consegue investimento bancário, ele não consegue vender a terra, e se consegue vender a um preço de miséria, né? Há projetos de regularização no Vale do Ribeira que a gente nunca consegue terminar, porque o fluxo de venda é tão absurdo. Você começa, quando você vai regularizar o cara, ele vendeu parte por 2, 3 mil reais, nem 10 mil reais. Chega um lote de terra no Vale do Ribeira, em algumas ocasiões, porque não tem título. A pessoa simplesmente cansa, tem hora, né? Então, você regularizar alguém, dar o título para alguém de terra, é só o começo. É o começo. Mas você começa a dar dignidade a esse produtor. Dignidade a esse pequeno produtor, não só da sua subsistência, mas dele ter um título, um chão para ele plantar. Porque a regularização urbana, a rural, ela prevê, entre outras, o cultivo e a moradia permanente, né? Então o intuito de você regularizar alguém no rural é fazer ele produzir. Nada mais que isso. Como no PNRA também, Plano Nacional de Reforma Agrária, o que a gente quer são são pequenos produtores produzindo, né? Isso que a gente almeja. Gente, acho que era isso. Não sei se também sou palestrante de primeira viagem. Eu não sei se eu vou ser mais feliz nas perguntas, tá? Obrigado. Parabéns, Dr. Renato Miranda. Só final. Certo. Temos aqui duas questões. A primeira aqui da Cristiane. Por favor, define em quais aspectos a Lei 13.465 de 2017 deixou de atender a área rural e como se dará a fiscalização. A Lei 10.465, ela deixou de atender porque ela não especifica, tá? Ok, aqui. A fiscalização, assim, a lei, ela foi a 13.465, ela não pode ler. Primeiro ela começa da área rural, né? Ela começa a falar da área rural. Mas ela é um mero instrumento de titulação de PA, de projetos de colonização já existentes. Ela não trata especificamente da área de regularização quando tem territórios que estão fora da Amazônia Legal ou de projetos que não sejam de reforma agrária ou de projetos de colonização, inclusive. O pacto, inclusive, assim, o marco que a gente tem seria o primeiro PNRA. Tá? Então, por isso que acho que é a partir de áreas, a partir de 85, que você tem esse perfil. Como está no artigo 40A, elas foram excluídas, né, para serem vistas depois.
e até então o decreto ele não foi regulamentado, né? A gente não tem até hoje a regulamentação do decreto como era previsto. E como se dará a fiscalização? Eu não entendi, Cristiane. Cristiane? Sim, em projetos de regularização, é que eu vou entrar um pouco mais numa área que é um pouco mais ampla. Em projeto de regularização, você tem que ter a vistoria ocupacional. Então, chega lá, não basta só a pessoa se declarar dono, aliás, está ali na posse. Ela tem que manter o cultivo da área e a permanência na área, no mínimo de 10 anos. Tá, isso em projetos de regularização. Então, o que a gente espera é que venha um decreto nos mesmos moldes, entendeu? Ela precisa ser suplementada por um decreto. Sim, ela precisa ser, como é que fala? Regulamentada pelo decreto. Bom, a gente pode ficar tranquilo com o horário, porque o Renato foi pontualíssimo. Fez a palestra dele no tempo certinho. Uma outra pergunta aqui, de Jânio. Sobre a PL da Câmara 120 de 2017, que flexibiliza a verbação do GEL, não exigindo a anuência dos confrontantes para verbar a matrícula em cartório. O que o senhor tem para comentar sobre isso? Bem, veja aqui que eu vou falar sobre o que eu tenho para comentar sobre isso. Não tem um caráter institucional. Eu acho que é daquelas coisas que vão mais piorar do que ajudar, tá? Porque uma das questões, justamente uma das vitórias da retificação administrativa é justamente a garantia que o cartorário ele pode executar aquele ato e ele pode exigir, justamente a carta de anuência dá aquela segurança para que ele possa fazer esse ato registral. Se ele não sentir segurança, também ele pode pegar e pedir para você judicializar. E o que eu acho que vai acontecer. Eu não vou sentir segurança de quem é o confrontante só porque você está declarando. Eu me sentiria mais seguro pedindo para judicializar. Há cartórios hoje, há comarcas aqui no estado de São Paulo que já acham isso sem essa PL. Imagine com a PL depois. Eu acho que vai ser mais fácil, vai acabar ficando muito mais moroso o processo de retificação. Na verdade, eu acho que estão estragando uma ferramenta muito boa. Tá? Há um pretexto, acaba se tornando imediato, né? E parece aos olhos assim muito bom, mas não é. Essa minha sensação particular, eu acho que não é e vai ficar pior do que estava. Muito bem, temos espaço para mais uma pergunta. Alguém ainda tem? A norma técnica ela foi mexida
Você pode concluir, por favor, que nós estamos com um tempo bem apertadinho, tá? Obrigada. Só pegando e finalizando aqui, eu já tá quase ganhando uma estrelinha, né? Por estar no horário. Mas é o seguinte, quando a gente é chamado para discussão, sim, mas isso é do legislador, tá? Aí a gente não pode atropelar a casa legislativa se a gente não é chamado para discussão. Quanto ao fato da norma, só fazendo aí, né? A gente tem 3 momentos da norma e a norma ela acompanhou. Infelizmente a gente fazia um papel, o INCRA fazia um papel que não era dele. Nós não somos corregedores, nós não somos cartório de registro de imóveis. A gente pegando a lei, o decreto, o que o INCRA tem que fazer? A não sobreposição do banco de dados. Nós somos guardiões do banco de dados geoespaciais. Só isso. Então, sim, a gente tem que pegar. Agora, veja bem, lembrando de novo o caráter do engenheiro. A gente não pode pegar, por mais que o proprietário pegue, fale que é o proprietário, etc. tal, tem que ter um trabalho, de certa forma, pericial. O trabalho de georreferenciamento de certificação não é barato e não tem que ser barato. Porque ele envolve muitas outras coisas. Ele envolve justamente você fazer o resgate da cadeia dominial do imóvel, você vê toda a parte cartorial e você vai fazer isso depois. Agora, quem depois assinou sua RT, colocou sua RT lá no CIGEF, simplesmente se o Ministério Público acontecer ou a Justiça me pedir, tá, aliás, eles nem precisam me pedir, eles acessam, né? Hoje está livre. Ele vai ver sua RT lá e não tem para onde correr. Você entrou deliberadamente. Se você acreditou e você não tomou as medidas necessárias junto ao proprietário, aí tem que responder por isso, né? Bom, muito obrigada, Renato. Obrigada pela plateia, pelas questões. Acabou chegando mais uma, mas agora não dá tempo. Então, você pode estar levando, tem aqui o e-mail, e aí ele responde diretamente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sabrina. Convido o nosso presidente, Francisco de Sales Vieira de Carvalho, para proceder à entrega do certificado ao nosso palestrante Renato Medeiros Cordeiro de Miranda. Parabéns. Aqui está representada a reprodução da engenharia. O Renato falou no nosso da FEAP.